Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Com vocês, o professor Marcelo Martins. Na aula de hoje, faremos uma abordagem a respeito do princípio de Arquimedes. Arquimedes Siracusa, como é conhecido, viveu entre 287 a 212 a.C. Para muitos, ele era considerado um dos maiores gênios daquela época. Para compreender como se deu o seu princípio, é importante nós irmos até os fatos. Certo dia, o rei de Siracusa encomendou junto a um ourives a confecção de sua coroa. Para avaliar se o ourives havia empregado totalmente o ouro a ele fornecido para a confecção de sua coroa, ele chama o Arquimedes para que o mesmo averigue sem sequer danificá-la. Conta a história que Arquimedes estudou por um longo período aquela coroa, até que certo dia ele vai tomar um banho em sua banheira, quando dá aquele estalo, onde o mesmo sai completamente pelado, gritando e pulando pelas ruas de Siracusa, gritando a palavra Eureka, 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 que significa descobrir, descobrir, descobrir. Arquimedes esperava que, ao colocar a coroa e a barra de ouro de mesma quantidade, que ambos deslocassem a mesma porção de água. Fato esse não aconteceu. Não aconteceu porque a coroa havia sido adulterada na visão de Arquimedes. Uma outra maneira de comprovar tal intenção é colocarmos a coroa e a barra de ouro fora da água e depois dentro da água, notando que, caso houvesse o mesmo equilíbrio dos dois copos fora da água e dentro da água, os copos seriam exatamente do mesmo material. E, ao se fazer a experiência, notou-se que, mais uma vez, a barra de ouro não apresentava as mesmas condições da coroa, que levou, então, à conclusão de que a coroa realmente havia sido adulterada. Pessoal, por meio dessa descoberta do princípio de Arquimedes, é que hoje a gente consegue compreender a condição de flutuabilidade de um navio e até mesmo compreender o porquê uma pedra tão grande e pesada ela é leve dentro da água. Isso acontece porque qualquer corpo que é imerso sobre um fluido, ele acaba sofrendo uma força na direção vertical e dirigida de baixo para cima. Essa força é denominada de empuxo, onde o corpo imerso ele sofre pressão hidrostática tanto na parte superior quanto na parte inferior. E a essa diferença de pressão acaba acarretando sobre esse material, sobre esse corpo, uma força orientada para cima, denominada de empuxo. Pessoal, o empuxo, como nós sabemos agora, ele é uma força vertical dirigida de baixo para cima, no qual a sua intensidade acaba sendo igual ao peso do volume de fluido que foi deslocado pelo corpo. Espera lá, Marcelo, como é que eu avalio a intensidade do empuxo, que neste caso será representado pela letra E, como sendo igual ao peso do volume de fluido deslocado? Imagine o seguinte: esse corpo, como ele está completamente imerso dentro do fluido, numa condição de equilíbrio, o empuxo, que é a força que o fluido vai fazer sobre ele, vai anular o seu próprio peso, que é o peso desse corpo. Então, o empuxo ele é igual ao peso que vai ser deslocado
pelo fato do corpo estar imerso nesse líquido. O peso, então, deslocado, ele é igual à massa vezes a gravidade. E como a massa é igual à densidade vezes o volume, isso nos leva, então, a afirmar que esse impulso é igual à densidade do fluido ao volume de líquido deslocado, que equivale à porção do corpo que estará dentro do próprio fluido, vezes a gravidade local. Uma outra maneira de compreender o impulso como sendo igual ao peso do volume de líquido deslocado é a gente avaliar a seguinte situação. Observa que esse corpo fora da água, ele tem um peso de 7 libras. Ao ser colocado dentro da água, nota-se que o valor do seu peso vai de 7 para 4, ou seja, diminui 3 unidades. Só pode diminuir 3 unidades se a água fizer sobre ele uma força para cima, equivalente a essas 3 unidades. E é o que realmente acontece. A água oferta sobre esse corpo uma força equivalente a essa diferença, de 7 para 4, que daria 3. Então, 3 libras seria o valor do impulso aplicado sobre o corpo. Mas onde é que entra o peso do volume de líquido deslocado? Quando o corpo foi colocado na água, note que houve um extravasado de uma porção de água. Quando se mede o peso da água que extravasou, dá exatamente igual ao valor da força que a água faz sobre o corpo que nele se encontra imerso. Por isso que o impulso é igual ao peso do volume do líquido que acabou sendo deslocado. Bem, algumas consequências são empregadas para o princípio ou lei de Arquimedes. No primeiro caso, imagine que você coloque um corpo dentro de um fluido, como nesse caso, dentro da água, e o corpo não afunda. Isso vai acontecer se o peso do corpo for menor do que o impulso. Se o corpo ele tiver um peso menor do que o impulso, a consequência disso é que a densidade desse corpo é menor do que a densidade do líquido em questão. Uma vez que o corpo esteja completamente imerso e numa condição de equilíbrio, onde o peso é igual ao próprio impulso, nesta questão, a densidade do corpo será igual à densidade do líquido. Mas, se o corpo apresentar um peso maior do que o impulso, o corpo acabará sendo levado ao fundo. Ou seja, o corpo vai afundar pelo fato do peso ser maior que o impulso. E, como consequência, a densidade dessa vez do corpo é maior do que a própria densidade do líquido. Então, essas são algumas consequências implementadas pela lei de Arquimedes. Tá bom? Outra forma de poder avaliar e com muito cuidado a consequência da lei de Arquimedes são os corpos flutuantes, porque nem todas as vezes que o impulso for igual ao peso, a densidade do corpo será igual à densidade do fluido. Será igual quando o corpo estiver totalmente imerso. Nesta questão, como o corpo não está totalmente imerso, eu posso admitir que a densidade do corpo nesta questão, ela será menor do que a densidade do líquido. Então, muito importante a gente destacar, né, esse intento, porque isso nos permite que não são todas as condições que o impulso igual ao próprio peso terá a sua densidade do corpo igual à densidade do líquido. Se o corpo for um corpo flutuante, haverá uma porção dele para o lado de fora e uma porção dele para o lado de dentro. Por isso que aqui cabe a questão do volume deslocado. O volume deslocado será aquela porção do corpo que estará imerso
fluxo sobre o próprio líquido, que será o volume deslocado. Uma outra questão que é importante destacar é que o peso aparente sobre o corpo é aquela sensação de leveza que é notado que quando o corpo está dentro da água, ele parece aparentar estar mais leve do que quando ele está fora. Na verdade, pessoal, o peso do corpo não vai mudar. O que vai mudar é a sensação de leveza. E a isso nós chamamos de peso aparente, e eu vou chamar aqui de PAP, peso aparente. Ele vai ser dado pela diferença entre o peso do corpo e o empuxo. Bem, conforme a gente viu no contexto, faremos aqui algumas aplicações por meio de exercícios. O primeiro dele vai dizer o seguinte, ó, um exercício bem interessante que eu tirei da prova da UEPA, que diz assim: a piramutaba é um peixe de água doce ou salobra. Já a lagosta é capturada no mar litorâneo brasileiro, isto é, na água salgada. Um barco utilizado para desenvolver a pesca da lagosta, que mal era capaz de flutuar nas águas salgadas, lembrando que água salgada tem maior densidade do que água doce, tá? Naufragou, então, aqui continuando, naufragou durante o desenvolvimento da pesca da piramutaba no rio Amazonas. Considera a mesma massa de pescado nas duas situações. A afirmativa que justifica o incidente a partir da física do desequilíbrio é: por que o barco então afundou, gente? Letra A. O barco afundou devido a 1 quilograma da piramutaba pesar mais do que 1 quilograma da lagosta. Pelo amor de Deus, gente. 1 quilograma, independente de que ele seja, é sempre o mesmo valor. Então, não há peso diferente para a mesma massa, para o mesmo local onde a gravidade será a mesma. Letra B. O barco afundou em consequência do empuxo ter diminuído? Com certeza, gente. A alternativa correta é que condiz com a nossa realidade. Se você tem um barco que está flutuante numa condição extrema e ele afunda, é porque o peso dele acabou se tornando maior do que o empuxo. Se o peso foi maior do que o empuxo, qual é a consequência? O barco ele vai ter que afundar. E o que acabou acontecendo é isso. A densidade da água salgada é maior do que a densidade da água doce. Ou seja, quando eu falo de água salgada, né, eu já estou falando aqui, ó, no mar, né? Eu já estou falando no mar. E quando eu falo em água doce, eu estou me referindo ao rio. Então, aonde eu tenho maior densidade, eu tenho maior impulso gerado. E aonde eu tenho menor densidade, eu tenho menor impulso. Então, se ele saiu do mar e entrou no rio e afundou, foi porque o peso dele não foi diminuído, e sim o impulso acabou sendo diferente no mar do que foi no rio. Então, o impulso no rio acaba sendo menor do que o impulso sobre, né, o corpo se ele estiver no mar. Então, a alternativa correta, a letra B de bola. Vamos para a próxima. Questão de número 2, diz assim, ó. Um barqueiro usa uma canoa com um volume de 1,3 metros cúbicos para transportar cocos de uma margem a outra de um igarapé de águas muito calmas. Em certo dia, o barqueiro precisa transportar 3 toneladas de coco. 3 toneladas de coco. Sabendo que a massa total da canoa mais o homem é de 100 kg, qual será o número mínimo de viagem que ele deverá fazer para transportar sua canoa sem que ela afunde? Sabendo que a densidade da água vale 1.000 kg por metro cúbico e que a aceleração da gravidade local é igual a 10 metros por segundo. Gente, imagine uma condição extrema. Olha, condição extrema, o nível da água está no nível onde todo o volume da canoa está para dentro do igarapé. Então, note
que o peso que eu vou estar enfatizando, esse peso total, ele é o peso de coco, que vai estar aqui, mais o peso, né, do conjunto canoa e o homem. Isso tem que ser suportado pelo empuxo gerado, pelo empuxo aqui, ó, gerado pela água. Então, o empuxo vai ter que ser capaz de sustentar o peso total. Mas a pergunta é aqui, né? Quanto é que é o empuxo que sobre essa canoa a água pode oferecer? O empuxo, ele é calculado como sendo a densidade do fluido em questão, o volume de líquido deslocado vezes a gravidade. O fluido em questão é a água, tá? O volume de líquido deslocado é o volume do corpo que vai estar imerso. E a gravidade, como a gente já viu, ela vale 10. Bem, pessoal, continuando, esse empuxo ele vai ser igual à densidade do fluido, que nesse caso é a água, vale 1000, ao volume de líquido deslocado, que é o volume que está dentro da água, e o volume que está dentro da água, nesse caso, seria o volume do barco, e o volume do barco foi informado e vale 1,5 metro cúbico, e a gravidade local, que vale 10. Então, o empuxo vai ser de 1,5 vezes 10, daria 15. 15 vezes o 1000 daria 15.000 newton. Esse é o valor total do empuxo que a água vai conseguir manter. Então, 15.000 newton é o valor total de força que eu consigo manter para poder a canoa não afundar. Porém, nesses 15.000, esse 15.000, ele tem que ser equivalente ao peso total. E nesse peso total, como a gente já viu, está o peso dos cocos, né? Mais o peso do conjunto. Então, pessoal, note que o conjunto é a massa desse conjunto vezes a gravidade, é o valor do peso do conjunto. Então, eu tenho 100 da canoa mais, né? A canoa mais aqui o homem, e a gravidade que vale 10. Então, só aqui o peso do conjunto, eu tenho um total de 1000 newton. Então, toda vez que eu for transportar, eu tenho que ir junto com o barco e a canoa. Então, se eu vou junto, 1000 newton tem que estar inserido. E o peso de coco, para poder completar os 15.000, tem que ser um total de quanto? De 1.400 quilogramas. Porque quando eu pegar 1.400 quilogramas e multiplicar com a gravidade, que é 10 metros por segundo quadrado, eu vou ter um total de 14.000 newton. E 14.000 newton com 1.000 newton daria 15.000, que é exatamente o que a água consegue suportar. Então, em uma viagem eu vou levar 14, numa outra viagem eu levo mais 14 e numa outra eu levo o restante. Então, no mínimo de viagem, como ele falou aqui, ó, o mínimo de viagem que eu vou conseguir levar a massa de coco, que é de 3.000 quilogramas, porque são quanto? 3 toneladas, vai me gerar um peso total de cocos de quanto? De 30.000 newton. Mas eu não posso fazer só 2 viagens, sabendo que ele suporta 15.000, né? Então, eu não posso fazer 2, porque eu tenho que ir junto. Então, eu tenho que fazer uma para levar 14, outra para levar 14, dá 28, e a outra para levar 2. Então, o mínimo de viagem que eu devo fazer são 3.
Logo, a alternativa correta daria a letra C de casa. E para encerrar a nossa aula de hoje, vamos para o nosso exercício de número 3 aqui, ó. Nosso exercício número 3, ele diz aqui o seguinte para nós: puxar a âncora de um navio é relativamente fácil enquanto está dentro da água, mas isso se torna mais difícil quando ela sai da água. Em relação a esse fato, a afirmativa correta é: pessoal, dentro da água, quem me ajuda é o empuxo. Então, se a âncora, ela está aqui, ó, aqui, digamos que essa seja a minha âncora. Se essa âncora está dentro da água, existe o empuxo sobre ela, além da tração que a leva para cima, e para baixo eu só tenho a força, peso. Então, aparentemente ela parece estar mais leve dentro da água, porque a água oferta sobre ela uma força de empuxo. Em relação a isto, o que eu vou poder afirmar? Letra A. A força necessária para içar a âncora dentro da água é igual à diferença entre o seu peso e o empuxo que atua sobre ela. Perfeito, pessoal. Essa atração acaba atuando como sendo o peso aparente, que, como nós vimos, é o peso do corpo menos o empuxo. Então, a letra A seria a alternativa correta, logo como primeira alternativa. Vamos ler as próximas. Letra B. O empuxo da água sobre a âncora anula o seu peso? Não, porque se anulasse, eu não sentiria valor nenhum para poder aqui puxar. Ao puxar, eu não ia sentir, né, diferença nenhuma. Letra C. O empuxo da água sobre a âncora é maior do que o seu peso? Se o empuxo fosse maior, a âncora ia flutuar, não afundar, né, gente? Letra D. O material da âncora torna-se menos denso ao ser colocado dentro da água. Não tem a capacidade de alterar a propriedade desse material que é feita a âncora. E letra E. O peso da âncora é menor quando ele se encontra dentro da água. E se for verdade, ele vai flutuar e não afundar, como a gente sabe que as âncoras afundam. Então, a alternativa correta seria a letra A. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero contar com vocês no próximo vídeo. Segue lá o nosso Instagram, que já tem material pra caramba postado para vocês. E também não deixe de se inscrever no nosso canal e dar o like para ajudar com o nosso trabalho. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.